Hi guys, how are you? Welcome to English Class. Bem-vindos à nossa aula de inglês. E hoje nós vamos trabalhar aí conteúdos da segunda unidade. Na aula passada nós trabalhamos o saber em ação. Alguns alunos já me entregaram, mas eu estou sentindo falta ainda daqueles alunos que não entregam as atividades, não é? Então a Pro não está sabendo aí como avaliar esses alunos aí, porque eles não estão entregando as atividades e eu peço a vocês que façam a atividade, não perca tempo, né? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, como vai ser essas aulas depois, não é mesmo? Então é hora de aprender hoje. Então, olha só, pegue o material de vocês, abra na página 80 para a gente continuar com nossas atividades, tá bom? Não acumule atividade, o horário de fazer é agora, então pegue o seu material para fazer. Tá certo? Aqui na página 80, vocês estão observando aí uma paisagem, né? A Inglaterra. Welcome to England, né? Bem-vindos à Inglaterra. Quando a gente olha essa paisagem, já dá vontade de viajar, não é verdade? Então, olha só. Este relógio grande, quem lembra o nome? Alguém lembra aí? Quem acertou o nome dele tá de parabéns, né? Ele se chama o Big Ben, certo? E aqui ao lado, vocês estão vendo aí o Parlamento Britânico que fica em Londres, né? Esse relógio aí no centro da cidade aí que todos observam ao mesmo tempo, é porque os britânicos, eles têm o costume de ser pontuais, né? Então há encontros, há reuniões, eles são pontuais, assim como os japoneses, não é mesmo? Have you seen this clock before? Where, né? Você já viu este relógio antes? Onde? Você se lembra de ter visto esse relógio? Né? British people are used to punctuality. Are you pontual? Né? Os britânicos, eles são pessoas pontuais, eles gostam da pontualidade. E você é pontual? É pontual a chegar na escola? É pontual, por exemplo, a chegar a reuniões, né? As reuniões da igreja, reuniões a encontros, não é verdade? Você é pontual? Você tem esse costume? Eu espero que sim, né? Os brasileiros aí costumam demorar para chegar, né? Ah, se eu chegar com 10 minutinhos, tá bom. 5 minutinhos atrasados, tá bom, né? Mas não é legal, né? Isso é falta de educação em outros países. Aqui, olha só no texto, traz para vocês o seguinte, né? Cada pessoa tem sua própria cultura e hábitos. Quando viajamos para outros países, precisamos estudar um pouco da sua história e sua cultura. Dessa maneira, evitamos ser rudes e indelicados. Se queremos ser respeitados por outras pessoas quando elas visitam o nosso país, também temos que respeitar o país deles, né? Então, olha só, se você chega em um país e não se cumprimenta com aperto de mão, isso é o quê? Falta de educação ou então desrespeito, não é? Alguns países não costumam, por exemplo, dar beijo no rosto, né? Outros só homens se cumprimentam com beijo no rosto, né? Se um homem for cumprimentar uma mulher com um beijo no rosto, aí ele está sendo indelicado, desrespeitoso com aquela mulher. Então precisamos conhecer os hábitos e costumes para que a gente não seja, né, não cometa aí uma gafe, seja mal educado, na verdade, não é mesmo? Então, olha só, no versículo bíblico fala o seguinte: faça aos outros como gostaria que eles fizessem a você. Está em Lucas 6, versículo 31, né? Fazer aos outros o que você gostaria, né? Que os outros fizessem a você. Se você faz o que é certo aos outros, com certeza eles vão retribuir a você, não é verdade? Então vamos lá para a página 82 para a gente começar aí a falar um pouquinho sobre este país, visitando a Inglaterra. Visit England.
First step pergunta o seguinte, olha só. What information about English can you remember? Think of famous people, food and sports, for example. What cities of England can you name? Né? Pergunta o seguinte, olha, que informações sobre a Inglaterra você consegue se lembrar? Pense em pessoas famosas, comida e esportes, por exemplo. Quais as cidades da Inglaterra você pode citar o nome? Algumas tem aqui, ó. Manchester, London, Liverpool, não é mesmo? E quais que vocês lembram aí na mente de vocês? Tá certo? Agora nós vamos fazer aqui a leitura do texto, vocês vão acompanhar o áudio, tá certo? Preste bastante atenção na pronúncia, ele fala bem rápido. Quem não ouvir direito, volte novamente e tente pronunciar em casa, fazer a leitura em casa. É muito bom fazer a leitura para vocês aprenderem aí, ó, a pronunciar as palavras corretamente, tá certo? Então vamos lá ouvir? Unit 2, Chapter 4, pages 82 and 83. England, where to go? Exciting cities, historic places rich in heritage, stunning countryside, and beautiful coastlines. There are holiday destinations in England to suit everyone. London. The Romans founded London 2,000 years ago. Today, this city is the largest and most important city in England. Places to visit: the British Museum, the Buckingham Palace, the Tower of London, Westminster Abbey, the Houses of Parliament, the National Gallery, the Tate Modern, the Victoria and Albert Museum, the Natural History Museum, and Kensington Gardens. Brighton. It is a popular resort town on the south coast. You can go to this city on a one-day trip from London. With its long beach, wonderful pier, promenades, and a late nightclub scene, Brighton remains a favorite weekend spot for a getaway. Winchester. It is a graceful town with an amazing history and a wonderful cathedral just 1 hour away from London. Winchester is England's ancient capital. The city is best known for its 11th century Winchester Cathedral. Jane Austen, the author of Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, is buried in it. Vou fazer a tradução para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Nós estamos ouvindo o áudio aí com a pronúncia britânica, né? Então, vocês vão observar palavras que são ditas diferentes, né? São pronunciadas diferentes do americano. Por exemplo, aqui, ó, beautiful é uma das palavras, né? O britânico, ele pronuncia beautiful. O americano, ele vai pronunciar beautiful. Certo? Então, quando você estiver assistindo um filme, por exemplo, que ele for americano, você vai ouvir palavras assim que vão, mas ele está pronunciando diferente do que eu aprendi, né? Não, porque o americano ele pronuncia de uma forma e o britânico pronuncia de outra. Então, o T aqui tem som de R, tá certo? Se houver outra palavra aqui que tem uma pronúncia diferente, aí eu vou falar com vocês, tá bom? Então, vamos lá para a tradução, senão a gente vai demorar muito o vídeo e não vai dar tempo aí fazer tudo. Então, a primeira parte aqui, England, where to go, né? Inglaterra, onde ir, né? Fala o seguinte, cidades emocionantes ou excitantes, né? Lugares históricos, ricos em patrimônio, paisagens deslumbrantes e belas encostas. Há destinos de férias na Inglaterra para todos os gostos. Descubra para onde ir com o folheto à direita. E nós vamos ver lá. Londres, né? Os romanos fundaram Londres há 2000 anos. Hoje esta cidade é a maior e mais importante cidade da Inglaterra. Locais a visitar: o Museu Britânico, o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres, a Abadia de Westminster, as Casas do Parlamento, a Galeria Nacional, o Tate Modern, a Victoria e Albert Museum, o Museu de História Natural e Kingston, né? Gardens, os jardins de Kingston, certo? E agora Brighton, né? Brighton é um resort, uma cidade, na verdade um resort,
turístico popular na cidade, na costa sul, né? E você pode ir a esta cidade em uma viagem de um dia saindo de Londres com sua longa praia, um pier maravilhoso, passeios e uma cena noturna. Brighton continua sendo o local de fim de semana favorito para as escapadas. Essas escapadas é as noitadas, né? Que eles falam. Winchester. Winchester é uma cidade graciosa com uma história incrível e uma catedral maravilhosa. A apenas 1 hora de distância de Londres, Winchester é a antiga capital da Inglaterra. A cidade é a mais conhecida por sua catedral Winchester do século XI. Jane Austen, autora de Orgulho e Preconceito e Sentido e Sensibilidade, está enterrada nela. E aqui abaixo vocês estão vendo aqui, né, as duas imagens da cidade, bem interessante, a catedral muito linda. Aqui vocês estão vendo aqui a imagem do pier, né, que é essa passarela aqui que vai até o mar, não tem uma tradução, né, para o português, né, no Brasil também é chamado de pier. Que não conhece, né? Então, essa passarela aqui, as pessoas costumam passear, navios ancoram por aqui perto, certo? Algumas cidades têm o pier, mas não chega navios, né? Mas aqui provavelmente chega, tá bom? E vamos para as atividades na página 80 dela, né? Aquela saidinha, né? Que eu falei. E graceful, que é gracioso, certo? E temos aqui, olha só, a place to walk, usually next to a beach. Então, o que significa isso? Um lugar para caminhar normalmente próximo à praia. O próximo aqui, atraente e bonito. O outro, uma estrutura construída a partir da terra sobre a água, especialmente à beira-mar, onde as pessoas podem caminhar e divertir-se. E o último aqui, férias curtas. Então, qual faz correspondência aqui o significado, né, dessa palavra, né? Repetindo aqui, ó, pier, passeio, uma escapadela, né? Uma escapadinha e gracioso. Se você tem aí, anote no cantinho, e se você não entender, anote no cantinho do livro aí para não se perder. O segundo aqui, você vai completar a cruzadinha com as palavras do exercício 1, mas você vai usar, olha só, as frases abaixo para poder responder. Então, aqui, o que está faltando aqui? Qual palavra aqui melhor se encaixa na frase? Nós vamos usar o Google Tradutor aí para ajudar, tá certo? Então, olha só, primeiro aí, né, a letra A, diz aqui, olha só, estava quase deserto, a maioria das pessoas estava dentro, escondendo-se da chuva. Então, o que? O A, né? O pier, o promenade, né? O gateway. Você vai responder aí qual a melhor palavrinha para poder se encaixar aqui. E vai observar a cruzadinha. Será que encaixa na cruzadinha? Tá bom? E vamos para a 85. A 85 você vai marcar as cidades e suas descrições. London, Brighton, Winchester. Então, olha só, preste atenção, né, no que está dizendo. It's a good city to visit if you like to rest and walk on the beach. Então, lá no texto, qual parte do texto fala dessa cidade? Tá bom? Observe a frase, leia aí, olha só. It's a good city to visit if you are a fan of Jane Austen. Qual a parte do texto lá que fala sobre Jane Austen? Certo? O número 2, você vai circular aí, olha só, a autora britânica mencionada no texto. Então, circule a imagem dela. Nós estamos vendo aí, né, J.K. Rowling, Charlotte Brontë, né, eu acho que é assim que pronuncia, Brontë, e Agatha Christie e Jane Austen, né?
Vocês agora na letra A aqui pede para que estas 4 autoras tiveram seus livros transformados em filmes e séries de TV famosas. Pesquise em livros ou na internet e anote os títulos de 2 livros escritos por essas autoras. Então, pesquise lá na internet e anote aí. No próprio texto aí já tem 2 livros de Jane Austen, não é mesmo? Então, será que existe algum filme relacionado? Não é mesmo? Então, você observa lá e pesquise e anote aí. Os outros aí, eu garanto a vocês aí que tem algum aí que vocês já devem ter assistido. A letra B fala assim, ó. Você leu algum livro dessas autoras ou assistiu às adaptações do livro, né, que é os filmes ou as séries? Quais você gostou e por quê? Você vai responder aí em inglês, ok? Yes, no, what, because. Você vai responder. Quando pergunta why aqui, você responde because, ok? Que é porque, resposta. Why, porque, pergunta. Because, que é resposta. Tá certo? O terceiro. O folheto que você leu pode ser dividido em partes diferentes. Identifique estas partes abaixo. Então, the reading é cabeçalho, né? Então, qual é o nome que está escrito lá no cabeçalho? Você vai anotar. E quais as partes que ele está subdividido? Não é o nome dos países? Então, preste atenção lá no texto para poder responder aqui. Aqui fala que subposições, né? Subreading, né? Que é subposições, que são as divisões do texto, tá certo? Leaflet. O que é leaflet? Leaflet, folheto. Uma folha de papel impressa, geralmente dobrada, que é fornecida gratuitamente e fornece informações sobre algo. Então, normalmente você já deve ter pegado um folheto desse, né? Ou então produzido aí em alguma aula, um folheto. Principalmente nas feiras de conhecimento, a gente recebe um folheto desse ou nas igrejas, não é mesmo? Então, vamos lá para o número 4. O número 4, leia as frases abaixo e marque as respostas que melhor completa a frase sobre o texto que você leu. Então, gives information about place to visit. Quais as informações que tem lá no texto você vai observar aqui e marcar aquela que corresponde ao texto, tá bom? Então, use aí para o dicionário para poder traduzir aqui se você não sabe. O número 5, o folheto faz você querer visitar a Inglaterra. O folheto faz você querer visitar a Inglaterra? Desculpa, né? A pergunta é uma pergunta. Qual cidade você escolheria visitar? Por quê? Converse com seus colegas sobre isso e anote as suas respostas, tá bom? Então você pode conversar aí mesmo com as pessoas que estão aí na sua casa para responder essa. Essa é muito fácil aí para responder. Integrando conhecimento, inicia com o versículo, né? Um novo comando que eu lhe dou. Ame um ao outro, está em João 13, versículo 34. Aqui fala um pouquinho, né, do início do capítulo lá que a gente começou a falar, né, que é muito importante lembrar que quando estamos visitando um lugar, cidade ou país diferente, devemos respeitar a sua cultura e hábitos. Ao mostrar respeito, também podemos ser respeitados. Como podemos mostrar respeito pelas outras pessoas? Pense aí um pouquinho, não é? Na verdade. Então, nós já comentamos aqui no início, né? Falando do respeito com o outro, né? Não só de outros países, mas com respeito ao próximo mesmo, que nós estamos próximo aqui. Tá certo? Então, olha só, boa atividade. A atividade começa, né? Na página 82, com a leitura do texto, e vai até a 86. Tá bom? Então, faça atividade, não esqueça de enviar para a Pro qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Bye, bye.